Bem, tão bom estarmos juntos todos esta manhã aqui. E eu acredito que Deus, esta manhã, quer usar a nossa vida com algum tipo de propósito e falar algo ao nosso coração. Então, hoje, o nosso tema de mensagem tem a ver com o medo. Como nós podemos vencer o medo e o que é que pode provocar o medo no nosso coração. Sabem, há muitas pessoas que não sabem lidar com o medo. O medo não é algo negativo, até se tornar algo excessivo em nós. Ou seja, eu posso ter medo de saltar de algum lugar, não é? E quando eu olho e estou em algum tipo de altura, eu olho e fico com medo. E aquele medo protege-me. Porque aquele medo mostra realmente que aquilo não é algo benéfico para mim. Mas pode haver um tipo de medo, e é sobre esse medo que eu vou falar hoje, que é o medo que cria intimidação, que nos paralisa, que não nos protege, pelo contrário, condiciona-nos e prende a nossa vida e prende o nosso coração. Certamente, tu já experimentaste algum tipo de situação em que te sentiste com medo, intimidado diante das circunstâncias. E eu queria contar uma história que aconteceu com o povo de Israel, que também sentiu-se da mesma maneira, uma vez que estava a ser completamente intimidado pelos seus próprios inimigos. E durante aquele tempo em que eles estavam a ser intimidados, o que estava a acontecer era uma luta interior dentro do coração de cada pessoa. E eu queria que abrissem comigo em Juízes. E eu quero ler este texto que está em Juízes 6, de 11 a 13. Que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Ó Senhor, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é connosco, por que é que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, como é que eu vou livrar a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Sabes, esta história conta um episódio que passou com o povo de Israel, em que eles começaram-se a sentir intimidados ao ponto desta pessoa, que era um general chamado Gideão, do povo de Israel, sentir-se ao ponto de dizer isto. Dizer: como é que é possível? Porque é que todas estas coisas nos aconteceram, estão a acontecer na nossa vida? E eu acredito que nós hoje vivemos tempos em que muita gente tem esta pergunta: porquê é que todas estas coisas estão-nos a acontecer? Porquê é que está a acontecer todas as coisas à nossa volta? E sabes, isto também eles estava numa situação destas, numa situação que já não era apenas uma situação de prevenção do medo, mas era uma situação que o medo estava a criar um nível de intimidação tal que o próprio Gideão, este que era um general, diz a Bíblia que ele estava sitiado pelos amalequitas, ele estava aprisionado por este grupo de pessoas que estava a tentar destruir a vida de Israel. E diz a Bíblia que estes midianitas que perseguiam este povo os prenderam, os colocaram, os sitiaram. E Gideão estava com medo, tanto Gideão como todo o povo de Israel. E sabem, eu acredito que muitos de vocês possam estar a fazer esta pergunta: porque é que isto tudo nos sobreveio? O que é que isto tudo aconteceu? O que é que isto tudo está a acontecer? E sabem, lá está. Há um determinado tipo de coisas que deixam de ser protetivas para nós, para nos começarem a criar o quê? Medo e receio dentro do nosso coração. E sabem, todo o medo paralisa. Isso foi o que aconteceu com Gideão também. A Bíblia diz que no versículo 11 que veio um anjo, inclusive em socorro, porque eles estavam com tanto medo, tal eram as circunstâncias, que Deus enviou um anjo. E eu acredito que nos dias que a gente vive hoje, é isso que Deus vai fazer. Ele vai nos ajudar a vencer o medo, trazendo revelação, enviando algo espiritual para nos dar entendimento daquilo que Ele está a fazer nos dias de hoje. Então nós precisamos de procurar isso. A Bíblia diz que tal era a preocupação de Deus pelo povo de Israel, que Ele enviou o anjo. Ele também não te vai deixar sozinho nesta situação. Pelo contrário, Ele vai te apoiar nesta situação e vai te ajudar e dar-te forças
e vai vir falar contigo num momento difícil. E é interessante, o anjo começou a ter um diálogo aqui com o Gideão. E eu acredito que é isso que Deus quer fazer também nos nossos corações nos dias de hoje. Ele quer falar ao nosso coração. Quer nos dirigir a nossa vida. Ao contrário do medo, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, Deus nos deu um espírito de ousadia. Então, se Deus nos deu um espírito de ousadia, é para nós enfrentarmos as circunstâncias que obrigam-nos a ser ousados. São circunstâncias difíceis. Circunstâncias pelas quais nós não estamos preparados, às vezes, para lidar. E eu acho que todos nós entendemos que hoje estamos a viver um tempo assim. Em circunstâncias que são difíceis de lidar. E então, Gideão diz a Bíblia que ele estava a malhar o trigo no lagar, ou seja, o trigo não é para ser malhado no lagar a gente faz o vinho. Ou seja, tal era o nível de desespero. E é isto que provoca o medo que cria em nós desespero. A pessoa começa a tentar atirar para todo o lado, resolver as coisas da sua própria força. Começa a tentar arranjar uma solução para tentar trazer uma resposta à situação difícil que ela está a passar. E foi isso que Gideão começou a fazer. Ele estava a fazer algo no lugar errado. E é isto que o medo tenta criar em nós, tenta-nos tirar sanidade mental. Deus deu-nos inteligência, deu-nos capacidades mentais para quê? Para a gente pensar e usá-las diante das circunstâncias que a gente passa. Para a gente saber tomar as decisões certas para o nosso futuro. Mas o que acontece é que quando a gente tem medo e tem um receio ou que fica intimidado com algo, ou algo é acima das nossas forças que a gente não compreende, a tendência é a gente fugir das circunstâncias ou então desaparecer. Por isso é que pessoas que quando começam a ter medo, a primeira coisa que elas fazem é isolarem-se. Assim como Gideão, que era um general, Deus tinha o chamado para enfrentar os exércitos, Deus tinha dito ao povo de Israel que iria estar sempre com eles, que iria cuidar deles, que ia abençoá-los, que ia ajudá-los, que ia lhes dar as vitórias. Só que o medo instalou-se de tal ordem que a única coisa que eles viram o quê? Tentativa de sobrevivência. Em situações de calamidade, em situações que a gente não compreende as circunstâncias que estão a passar à nossa volta, a primeira coisa que a gente tem como reação é tentar sobreviver. Mas eu digo que Deus não te chamou para sobreviver, Deus chamou-te para viver. E viver significa tu pensares acerca do teu futuro e tomares decisões sobre o teu futuro e conseguires, a partir das dificuldades e a partir das situações que se passam à tua volta, inclusive daquilo que nem tu provocas, situações que vêm ter contigo, tu saberes dar uma resposta e saberes te posicionar nisso. E é por isso que veio o anjo veio aqui para falar com Gideão. Sabes, Deus quer vir em teu socorro nesta fase. Deus sabe, tem tudo sob controle, mas muitas vezes nós não entendemos porque é que estamos a passar situações. Eles aqui também não entendiam. Ao ponto do próprio Gideão dizer, e na conversa com o anjo dizer, onde é que está? Onde é que está esse Deus que protegeu o nosso povo? Fez milagres lá no deserto, fez coisas extraordinárias, onde é que ele está? Se calhar há muitas pessoas hoje que estão-se a perguntar pela mesma coisa. Onde é que está Deus nisto? O que é que Deus está a permitir? O que é que Deus está a fazer? Como é que Deus está a agir? O que é que Ele está a preocupar com a minha vida? E Deus respondeu imediatamente, enviando o anjo, porque nem o Gideão, que era um homem, tinha sido chamado, mesmo este povo de Israel, que era um povo que sabia que era separado, que era cuidado por Deus, estava com consciência que Deus iria ser por eles. Sabes, situações de calamidade, é normal que te gerem medo e te gerem receio. A questão é que Deus quer te dar um espírito de ousadia. E se tu souberes ouvir Deus e se chegares ao ponto de alguma maneira estás tão cego, aqui o entendimento deles era tão grande por causa do medo, que chegou ao ponto deles estar, do próprio Gideão, um general, que o seu papel era estar e enfrentar o exército adversário. Agora estava a malhar o trigo, a tentar sobreviver. Ainda para cima no lugar errado, num lagar. É isto que acontece quando há um medo tão grande na nossa alma, o desespero, as emoções ficam todas abaladas. Sabem, eu já vi pessoas em momentos de crises económicas, a deixarem tudo para trás. Lembro-me uma vez de um casal que tinha um bom salário, ambos tinham um bom salário. Diante das circunstâncias, veio uma crise em Portugal, aquela crise instalou-se de tal maneira que eles continuaram a ter o trabalho deles, eles
tinham trabalho na mesma, tinham um bom salário, só que começaram a olhar para a volta e começaram a ver todas as outras pessoas, muitas delas a perderem emprego, outras a perderem casas, outras começaram todos os dias a ouvir as notícias e cada dia vinha uma notícia pior, a ser económica, ao ponto de eles chegarem e decidirem um dia, de repente, deixarem tudo em Portugal, irem para outro país, deixarem os trabalhos que eles tinham, que eram trabalhos fixos, onde eles estavam efetivos, abandonar tudo por causa do medo e perderam tudo. Poucos anos depois, eu vi-os no país onde eles estavam, fui ter com eles. E enquanto falava com eles, eu reparei que eu lembro-me da vida deles aqui em Portugal. Era uma vida boa, eles tinham boas condições. E eles fugiram nessa época económica, onde deixaram os trabalhos efetivos. E quando eu os encontrei no país deles, eu fiquei impressionado. Eles viviam na casa da sogra. Eles viviam ali num quarto, eles e os filhos. Eles tinham uma casa própria em Portugal, eles tinham um trabalho fixo em Portugal, agora o rapaz não tinha emprego. E ficou assim vários anos. Vários anos. Sabes, é isso que o medo faz. Às vezes nem tudo está contra nós, pelo contrário, porque a Bíblia diz que Deus é por nós, mas a gente começa a ver tudo contra nós. Começa-se a criar uma intimidação dentro do nosso coração, ao ponto que a gente fica com receio acerca do que vai acontecer no futuro. E começamos a tomar decisões baseadas no medo, não baseadas na direção de Deus. E era isto que estava a acontecer com Gideão. Gideão estava a tomar uma decisão baseada nas suas emoções, porque Deus já tinha falado com ele. Tinha dito ao povo de Israel que iria cuidar deles, que era ele que ia dar as vitórias. Eles não iam ter medo dos amalequitas, mas eles estavam com medo. O medo instalou-se de tal ordem neste general que ele agora estava a fazer tudo aquilo que Deus não tinha dito para fazer. Ele estava a malhar o trigo no lagar. Sabes, eu não sei como é que tu estás, mas uma coisa quero te dizer. Se tu estás a tomar decisões baseadas nas circunstâncias que estão à tua volta e não numa direção de Deus, não naquilo que Deus te falou que iria estar contigo, que Ele iria te cuidar, que Ele iria te proteger, que Ele iria abrir-te as portas, que Ele iria guardar a tua saúde, que Ele não deixaria entrar nenhum tipo de maldição na tua casa. Sabes, se tu estás baseado nas tuas decisões nisso, o que vai acontecer é que podem vir calamidades, podem vir situações que às vezes tu nem esperas à tua volta, mas tu vais ver a mão de Deus a proteger-te em todas as situações. Mas tu tomaste decisões, como foi as de Gideão, baseadas no medo. O que vai acontecer é que tu vais começar a ficar cego como ele ficou. Vais começar a malhar o trigo no lagar, vais começar a fazer coisas e a tentar responder para sobreviveres tu e a tua família. E Deus não te criou para sobreviveres. Deus criou-te para tu viveres. E é tão diferente de sobreviver de viver. Sobreviver significa alguém que está a tentar apenas manter-se. Viver significa alguém que tomou decisões e que tem planos para o seu futuro e tem propósitos para o seu futuro. E Deus chamou-te como um ser vivente. Por isso a Bíblia diz que Ele soprou o seu Espírito sobre ti. Sabes, quando a Bíblia diz que Deus soprou o Espírito sobre Adão e lhe deu vida, o que lhe está a dizer é que aquilo que ele não tinha, ele recebeu da parte de Deus através do Espírito Santo. Sabes, é a mesma coisa que Deus faz hoje. Se em ti há medo, Deus quer soprar sobre ti para trazer o quê? Ousadia. Tens coragem para enfrentar as circunstâncias. E sabes o que acontece? Isso vai nivelar as tuas emoções. Se tu estás muito abalado com as circunstâncias, e é normal de estares, porque as situações não são fáceis hoje, há muita coisa incerta. Acho que todas as pessoas que tinham algum tipo de previsão já nem têm coragem de fazer previsões nos dias de hoje. Essa é a realidade. Nem previsões económicas, nem previsões pandémicas. É um mundo incerto. São situações incertas. Criam instabilidade e medo e descontrolam as nossas emoções. Mas uma coisa continua a ser certa. É que Deus é por nós e nunca vai ser contra nós. Que Deus vai cuidar. Deus tem planos para cada uma das pessoas na terra, se elas virarem o coração. Por isso tal era a preocupação com Gideão, que Deus envia um anjo. E o incrível, eu fico a imaginar se um anjo hoje viesse à minha casa ou à tua casa, ou fosse ter contigo, ou viesse falar contigo, qual seria a tua reação? Como é que tu irias reagir? Mesmo que tivesses numa grande pressão, mesmo que tivesses com medo, mesmo que te sentisse intimidade, como é que tu irias reagir?
certamente tu ias te assustar. Ias ver algo sobrenatural. Ias ficar impressionado com aquilo. Mas é incrível. Gideão não se impressionou em nada. Pelo contrário. Parece que ele nem viu que aquilo era um anjo. Parece que ele nem teve a noção de quem estava ali à frente. Que era os exércitos de Deus em seu favor. Sabes, em momentos de medo, é isso que acontece. Tu nem consegues ver a mão de Deus na tua vida. Em momentos de medo, tu não consegues ver os detalhes de Deus a cuidar de ti. Começas a criar um medo tão grande no teu espírito que consegues apenas ver problemas. Nem consegues ver soluções. Nem consegues ver que Deus está por ti. Não consegues ver que Deus vai cuidar de ti. Não consegues ver nem o que Deus está a fazer em detalhes por ti. E era assim que ele sentia, ao ponto, olha, o que ele diz. O anjo chega ao pé dele e diz, olha, homem valoroso. E a resposta de Gideão, ai meu Senhor, se o Senhor é connosco, porque é que tudo isto nos sobreveio? E que é feito das tuas maravilhas que tu fizeste nos nossos pais? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor desamparou-nos e nos deu nas mãos dos midianitas. Sabes, a tendência dele foi qual? Ele ficou com medo e achou, olha, que é isso? Deus deixou-me, desamparou-me. Sabes, muitas pessoas têm pensado assim. Deus está a tentar falar com elas diante das circunstâncias e elas não conseguem ver Deus a falar com elas. Sabes, se for preciso, Deus vai mandar um anjo em tua causa. Mas se calhar Ele também pode enviar alguém para falar contigo e te motivar. Também pode abrir uma pequena porta, simples, pequena, que é apenas um sinal de onde Ele quer que tu entres. Ele pode apenas às vezes falar alguma coisa através de um pequeno sonho, algo que Ele fala ao teu coração, uma ideia que surge na tua mente. É Deus a dizer-te que tu és um homem valoroso, tu és uma pessoa com valor, tu tens valor diante de mim. É isso que Deus usa este anjo para dizer a Gideão, calma lá meu amigo, tu não és esse homem que está aí a malhar o trigo, que está a fazer tudo errado, que está em depressão, que está triste, que está desanimado, que está a tentar sobreviver. Tu não és esse homem, tu és um homem com valor. Eu coloquei-te à frente dos exércitos de Israel, tu és um general. É essa maneira como Deus via Gideão. Sabes que enquanto tu não souberes como é que Deus te vê e tiveste a ver a ti próprio, tu vais sentir minimizado. Mas se calhar Deus olha para ti e vê-te com um valor inestimável. Deus olha para ti e diz, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. É a pessoa que me interessa cuidar dela, amá-la, protegê-la, ter intimidade com ela, relacionar-me com ela, dar-lhe propósito de vida. Sabes, todas as circunstâncias que têm a nossa vida, o grande problema é que nós olhamos para elas como problemas. E Deus ensinou o povo de Israel a olhar para as circunstâncias como problemas? Não, Deus estava a treiná-los para eles aprenderem a transformar a palavra problema em desafio. Esse é o problema da nossa mentalidade, é que nós pensamos apenas em problemas. E nós temos que aprender a transformá-las em desafios. Se Deus é connosco, nós vamos conseguir ultrapassar qualquer problema, porque nós transformamos-o num desafio para Deus se glorificar no nosso problema. Vá lá que tu estás aí. Podes dar um grito agora. Podes te motivar agora, porque se tu transformares os teus problemas em desafios, isso significa que tu já começaste a pensar como Deus pensa, com o valor, que tu tens valor e que tu vais conseguir ultrapassar cada uma das coisas que colocam medo à tua frente, cada uma das coisas que vêm e que tu não estás à espera e que não estás a saber lidar. Estás a transformá-las na mente de Deus, transformá-las do medo para desafio. Sabes, Deus não te deu um espírito de medo, Deus deu-te um espírito de ousadia para enfrentares cada um dos teus medos e receios. E olha o que começa a dizer este anjo a ele. Vai nesta tua força, tu vais livrar Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu. E ele disse, ai Senhor meu, como é que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa do meu pai. Sabes o que o anjo diz-lhe, olha, eu já te enviei. Mas ele não tinha enviado. Ele estava a viver num lagar, estava a tentar
malhar trigo no lagar. Ele não se sentia enviado. Mas na cabeça de Deus, Deus já o tinha enviado quando o tinha formado como general. Deus já lhe tinha dado a autoridade. Deus não precisava nem de vir ali. Ele já devia saber que ele já tinha essa autoridade para enfrentar qualquer exército que Deus lhe daria a vitória. Mas porque ele se rendeu, porque ele olhou para aquilo e sentiu-se conquistado e não acreditou que Deus tinha poder para fazer isso, minimizou-se. O que aconteceu é que ele agora estava ali a sobreviver. E o anjo disse: eu não te enviei já? Eu não disse já? Lembram-se o que Jesus disse aos seus discípulos? Ele disse: eis que vos envio. Ou seja, o que é que Deus está a dizer para cada um de nós que somos seus discípulos? É que Ele já nos enviou. Ele enviou-nos para ultrapassar qualquer situação que venha à nossa vida. Deus criou-nos para um tempo como este. Deus criou-nos para com o objetivo de nós estarmos nesta geração, neste momento, a viver o que estamos a viver. Para quê? Para Deus usar a nossa vida, para vir e se manifestar, para nos enviar. Jesus disse que não era para ficar preso, mas para ser enviado. Jesus nunca disse a ninguém para ir e ficar parado. Deus quer que tu te movimentes. Jesus, quando mandou 2 a 2 os seus discípulos, diz a Bíblia que eles foram 2 a 2. E foram para cidades que eles nem conheciam, alguns, e eles não levaram nada. Jesus não os deixou levar nada e disse: eu vou-vos enviar para lá. Para quê? Para os treinar a transformar problemas em desafios. É um grande problema não ter comida? Claro que é. É um grande problema não saber o que é que vai acontecer quando a gente vai para uma cidade, um lugar estranho, vamos emigrar, vamos fazer alguma coisa, um lugar que a gente não sabe o que é que vai lidar. É um problema, é difícil. E Jesus enviou os seus discípulos 2 a 2 para esses sítios, para pregar o Evangelho. E diz a Bíblia, porque eles estavam debaixo da direção de Deus, do reino de Deus. O que aconteceu é que quando eles chegaram a esses lugares, eles ficaram impressionados. Ganharam favor sobre as pessoas convidavam para as suas casas. Foram as pessoas que lhes deram alimentação, eles não levaram nada, nem roupa. Deus supriu cada uma das suas necessidades de uma maneira sobrenatural, porque eles usaram a sua fé. Mas Deus, para além disso, ainda lhes deu autoridade espiritual. A Bíblia diz que quando eles voltaram novamente para o pé de Jesus, eles vieram com um relatório dizendo a Jesus: Jesus, tu não tens ideia. Até os espíritos malignos se rendiam quando a gente orava. Pessoas eram curadas quando a gente estava lá. E Jesus disse: vocês não fiquem apenas alegres por isso, mas fiquem alegres porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, para Jesus isso ia ser normal. Sabes, talvez para nós seja anormal, coisas extraordinárias que Deus nos vai usar a fazer neste tempo. Mas para Jesus isso é normal, porque Ele já nos enviou. Ele só está à espera que a gente tenha a coragem, como teve os discípulos, não ficarem silenciados, nesta hora entenderem que tu foste criado para esta hora. Para te moveres nesta hora, para ires à frente nesta hora, para ires à frente daquilo que Deus tem como destino para a tua vida nesta hora. Ao contrário de ficares intimidado nas circunstâncias. Mas olha o que ele responde. O anjo diz-lhe isso novamente: já foste enviado? E ele responde: eu? Ai, Senhor meu, como é que eu vou livrar Israel? Deve estar a brincar, Deus. A minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Sabes, Gideão, ele via-se com os olhos completamente diferentes, porque ele fazia parte da tribo mais pequena. Ele achava que as outras pessoas que faziam parte do povo de Israel não se iriam unir a ele, se calhar, para lutar contra os midianitas. Ele sentia-se sozinho. E em momentos em que a gente tem medo, como é que a gente fica? A gente começa a se sentir sozinho no mundo. Parece que ninguém nos apoia, parece que ninguém se preocupa connosco, parece que ninguém sabe que a gente está a passar alguma necessidade. E as nossas emoções começam a ficar cada vez mais depressivas. E a gente começa a se ver sozinho neste mundo, sem ninguém à nossa volta, sem ninguém para nos apoiar, sem ninguém para nos ajudar, sem ninguém interessado na nossa causa. E era assim que ele sentia, o mais pequeno, o inferior. E digo-te, sempre que tu te sentires inferior, é sinal que as tuas emoções estão-te a enganar. Porque Deus deu-te valor, tu não és inferior. Tu foste chamado para um tempo como este e Deus tem um plano na tua vida neste tempo. O teu valor não é para seres pequeno. Pelo contrário, se tu andas com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus vai fazer coisas grandes através da tua vida.
Mas os teus sentimentos podem te enganar. Sabem, eu já vi pessoas a perderem propósitos de vida por causa das emoções. Começaram a achar que não tinham capacidade para desenvolver algum tipo de tarefa em alguma coisa que Deus lhe dava oportunidade. Já vi pessoas que tiveram oportunidades de serem responsáveis por empresas e sentiram-se minimizados, acharam que não tinham capacidades, valor para fazer aquilo e começaram a achar, não, eu não consigo fazer isso. Eu já vi pessoas que diante das circunstâncias, as circunstâncias às vezes são tão tensas que a tendência delas é começarem-se a isolar com medo. O medo começa a isolá-las de tal maneira que elas começam a sentir o quê? Que elas estão sozinhas. E então começam-se a afastar das pessoas. Porque ninguém ligou para elas. Sabes, se tu queres ligar, se queres que alguém te ligue, liga também. Às vezes as pessoas também estão ocupadas. Às vezes as pessoas também estão com medo. Às vezes uma ligação tua pode abrir novamente um relacionamento que está parado. Sabes? E começas-te a sentir e os sentimentos começam a te enganar e parece que está tudo contra ti. E sentes-te um menor na casa do teu pai. Sentes-te um menor. Porque é que Deus vai preocupar comigo? Quando há tanta gente a passar coisas piores. Eu já ouvi pessoas a dizer isto. Realmente há pessoas a passar coisas piores e há pessoas a passar coisas melhores. Nós temos a vida que Deus deu para cada um de nós. E nós, na nossa vida, temos que nos alegrar na nossa vida, confiando que Deus nos chamou para um tempo como este. Não é para imitar a vida dos outros, mas é para termos a vida que Deus nos chamou para ter. E diante das situações que vêm à nossa vida, que podem às vezes ser problemáticas, transformá-las em desafios que Deus nos dá a capacidade de vencer. Deus chamou-te para vencer as circunstâncias à tua volta e para não te intimidares nelas, para conseguires ultrapassá-las. Mas se tu deixares as tuas emoções te enganarem, tu vais ficar aprisionado dentro de ti. Sabes porque é que o Espírito Santo está dentro de ti e não está fora? Sabes porque é que Deus te escolheu como templo? Sabes porque é que Deus quis habitar em ti? Porque Ele sabia que é a partir de ti que Ele vai fazer algo novo. É a partir de ti que Ele vai construir coisas. Por isso é que nós não somos chamados de cristãos na Bíblia. O nosso chamado é para sermos testemunhas nesta terra. O meu testemunho é o quê? É alguém que partiu de dentro algo que ele não tinha e que partiu de dentro algo novo a partir dessa pessoa. Sabes, não deixes os teus sentimentos te enganarem. Não é para as pessoas olharem de uma maneira diferente para ti que elas deixaram de ser tuas amigas. Não é pelas pessoas agora se calhar não ligarem todos os dias para ti, porque elas podem estar ocupadas, podem estar preocupadas, que elas não te valorizam. Não é porque às vezes não te sentes bem na casa do teu pai que Deus não te ama e não te valoriza como tu és. Tu não és um menor na casa do teu pai, tu és especial para o teu pai. E é isso que Deus diz a ele: vai nesta tua força, tu vais livrar Israel das mãos dos midianitas. Sabes, Deus tem uma tarefa para ti. És tu que tens que fazer. Se tu és pai de família, é de ti que Deus espera que tu tenhas uma iniciativa de mudar as circunstâncias à tua volta. É de ti que Ele espera que tu possas dar a volta diante das circunstâncias. É de ti que Ele espera que tu tenhas ideias para dar a volta à tua família e levá-la a um caminho que Deus tem para vocês. Porque os caminhos, diz a Bíblia, os caminhos de Deus são caminhos de paz e não de mal. São pensamentos, até os pensamentos que Deus tem acerca de nós são de bem. Deus quer nos levar a um caminho que vai trazer paz à tua vida. Sabes, luta no teu interior. Eu sinto que algumas pessoas que nos estão a ver neste momento, há lutas no teu interior. Se calhar, eu sinto que há algumas pessoas que estão cansadas, que se sentem desanimadas, mas hoje é um dia que tu podes tomar uma posição. Deus está a dizer que tu és um homem de valor, uma mulher de valor, alguém importante, alguém que Ele valoriza, alguém que Ele se importa. Vê-te com os olhos de Deus, mas Deus vê-te para este tempo. Vê-te, escolheu-te para tu viveres neste tempo e mudares este tempo e esta história neste momento. Sabes, eu vejo que se tu te posicionares, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Gideão. Gideão, ele ouviu o anjo conseguiu trabalhar falando isto ao coração dele. E ele tomou uma decisão, deixou de ser enganado pelas suas emoções e ouviu o mundo espiritual. E ao ouvir o Espírito, o que aconteceu foi o quê?
Ele tomou uma posição. Então, se Deus é por nós, nós vamos guerrear contra esses midianitas. E diz a Bíblia que houve uma vitória tremenda, com muito menos pessoas. Tinha o povo de Israel contra os midianitas e eles conseguiram vencer os midianitas. Ainda hoje, se pode ir a Israel e ver lá o lugar onde ele levantou o exército. Um exército pequeno, com poucos homens. Conseguiu destruir um grande exército. É isso que Deus vai fazer na tua vida. As coisas, os desafios que têm vindo à tua vida, que são maiores do que tu, Deus vai usar até o mais pequeno, se for preciso, para mudar a tua vida e para glorificar-se através de ti. O nome de Deus ficou escrito contra os midianitas. As circunstâncias que estão à tua volta, o que Deus vai fazer, vai agarrar nesses problemas e vai dizer assim, esse meu filho teve a coragem de ir. Olha, está aí o desafio. Agora eu sou glorificado nesse problema. E Deus vai estabelecer o seu nome a partir daquele problema. Israel como nação significa o príncipe de Deus. Ou seja, fica conhecido por Deus. Há autoridade de Deus naquilo. É isso que Deus vai fazer em ti. Deus vai usar a circunstância à tua volta para tu ficares conhecido e Ele também acerca disso. Então eu queria te incentivar aqui hoje a tomares uma decisão de enfrentar as circunstâncias à tua volta, não como problemas, mas começares a vê-los como desafios. Porque se Deus te constituiu para um tempo como este, te deu autoridade, te dá valor, acredita em ti, acredita que tu consegues. Basta apenas tu dentro de ti venceres o teu coração, que às vezes tenta te enganar e criar sentimentos errados. A Bíblia diz para nós guardarmos o nosso coração. O que está a dizer é que nós temos de ter cuidado de colocar dentro do nosso coração o amor que Deus tem por nós, o cuidado que Ele tem por nós, o valor que Ele nos dá. Se nós fizermos isso, nós não vamos deixar ser enganados pelas circunstâncias. Realmente vivemos realidades, mas nós podemos transformar as realidades também. Está dentro de ti o potencial para mudar as realidades que estão à tua volta. Então, eu queria te incentivar a tomares uma postura. Nesta hora, eu queria que tu colocasses de pé. Aí no lugar onde tu estás. Coloca-te de pé e faz uma oração a Deus. Se tu estás como Gideão, se está a entrar medo no teu coração, se estás a sentir paralisado e intimidado diante das circunstâncias, sabes, a Bíblia dá a entender que o medo também é provocado pelo mundo espiritual, que o medo é um espírito. Ou seja, há uma intimidação, há coisas que começam a vir à nossa mente que a gente não sabe onde é que vêm, são pensamentos inflamados, coisas que tentam prejudicar a nossa mente e o nosso coração, criando medo e receios e paralisação da nossa alma. Se tu sentes que isso veio a ti agora, eu queria que tu colocasses as tuas mãos na tua cabeça, porque nesta hora todo e qualquer dardo inflamado vai sair da tua mente agora, na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um que está agora, Senhor, com qualquer tipo de sentimento na mente. Deus, com pensamentos na mente, pensamentos que não lhes trazem paz, mas que lhes trazem medo, receio, angústia. Deus, nesta hora eu ordeno a todos esses pensamentos que saiam agora, em nome de Jesus. E peço-te que coloques os teus pensamentos na mente das pessoas. Coloca o valor, Senhor. Coloca a determinação, coloca o teu espírito, coloca a ousadia, Senhor. Em nome de Jesus. E tira o medo que está lá, Senhor. Colocando o teu reino na mente das pessoas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora eu oro por cada um, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na vida deles. Que eles comecem a ter a visão dos céus nas suas vidas, Pai. Como tu os vês. Que eles ouçam esta palavra, como Gideão também ouviu a palavra que o anjo lhe deu. Senhor, usa a minha vida nesta hora. Usa a minha vida nesta hora como alguém que é apenas um canal de teu para inspirar essas pessoas novamente para aquilo que é o valor que elas têm e para aquilo que tu queres fazer através das suas vidas. Pai, eu declaro no mundo espiritual que essa circunstância que eles estão a passar, os problemas que eles estão a passar, não vão vencê-los. Pelo contrário, eles vão vencer cada problema porque vão enfrentá-los através da força do Senhor dos Exércitos. Assim como fez Davi. Davi não foi contra Golias na sua força. Ele agarrou numa pedra pequena. Com coisas pequenas, Deus faz coisas grandes. Com coisas pequenas, Deus destrói gigantes grandes. E Deus usou Davi apenas como uma pequena pedrinha que destruiu um grande gigante. É isso que Deus vai fazer na tua vida.
com uma pequena pedra, Ele vai destruir um grande gigante. Os problemas, as situações, as coisas que se tentam colocar contra ti, Deus vai destruí-las. Porque Ele tem poder. Ele não te deixou nem te abandonou. Ele vai fortalecer a tua vida. Não te comeces a ver como sozinho, que tu não estás sozinho. O Pai está contigo nesta luta. Não deixes entrar esse tipo de sentimento de mentira no teu coração. Porque Deus nunca vai te abandonar nem deixar. Jesus disse aos seus discípulos que estaria para sempre com eles. Então Jesus vai estar sempre contigo. No bem, nas coisas que passares más. Jesus esteve sempre com os seus discípulos. E vai continuar a cumprir sua palavra nos dias de hoje. Ele vai te ajudar em qualquer situação. Sabes? Se não houver pão, há o milagre da multiplicação. Se não houver respostas, há anjos que vão vir em resposta. Se não houver soluções na tua mente racionais para tentares entender o que está a passar, Deus vai dar sinais que Ele está contigo e que no meio do deserto Ele vai prover todas as coisas para ti. Que Ele vai te levar ao tempo certo à terra prometida. Que Ele tem um plano para ti. Ele não te vai deixar no meio do caminho. Deus não é homem para que minta e nem é homem para que se arrependa. Ele vai cuidar de ti de uma maneira especial. Confia nisso. Confia todo o teu coração. E toma uma posição. Sabes, a fé não é apenas para a gente pensar sobre ela. É para a gente agir. A fé é a ação. É quando tu acreditas que Deus já falou algo a ti, que transformas esses problemas em desafios e começas a correr de frente para eles. Davi não viu o gigante e correu dele. Pelo contrário, a Bíblia diz que Davi agarrou naquilo que era pequeno, que era apenas a sua fisga, a sua funda. Agarrou naquilo, agarrou na pedra, e com aquelas pedrinhas, ele olhou e disse: tu vens com essas armas todas. Tu estás todo armado. Realmente tens muito mais coisas. O teu lado está mais a favor do que o meu. Mas eu não vou no nome de Davi. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou naquele que tem poder para fazer mais daquilo que eu consigo fazer. E a Bíblia diz que ele agarrou naquela fisga. E olhou para aquele gigante e disse: agora ainda é mais fácil derrubar. Quanto maior tu és, mais fácil é de cair. Eu quero te dizer, quanto maiores forem os teus desafios, mais fáceis eles vão ser de cair. Tu vais vê-los a tombar e eles vão fazer um alarido. Um alarido. É isso que Deus vai usar na tua vida. As pessoas vão ficar a ouvir falar do que aconteceu na tua vida. Porquê? Porque tu roubaste o gigante. Sabes? Não há gigante maior do que ti. Não há gigante maior do que tu. Quando tu estás com Deus, não há ninguém que consiga enfrentar. Vai em frente, Pai, eu oro por cada um. E abençoo cada um que nos está a ver nesta hora. E declaro isso sobre as suas vidas. Que os gigantes não os vão derrubar. Que esta situação que estamos a pensar, seja pandémica, seja económica, seja todas estas coisas que estão à nossa volta, que criam uma incerteza, uma instabilidade. Deus, nós colocamos a nossa vida posicionada no Teu reino. Tu criaste-nos para um tempo como este e nós vamos confiar em Ti. E decidimos confiar em Ti e decidimos confiar no valor que Tu colocaste entre nós, no potencial que Tu colocaste entre nós para ultrapassarmos cada um dos problemas e transformá-los em desafios e vencê-los como desafios. Confiando que Tu vais estar connosco todos os dias. O Pai não nos abandonou. Ele está connosco. É isso que eu confio, Pai. E os meus irmãos também. Em nome de Jesus.